Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai abrir esse vídeo. Eu sou o Alex Jomulu, dirigente e zelador do terreiro de Umbanda de Zé da Virada e Maria do Bagaço, em Messejana, na região de Messejana, Fortaleza, Ceará, né? Então, sou zelador ou dirigente aqui do terreiro de Umbanda Sagrada Zé da Virada e Maria do Bagaço em Fortaleza, Ceará. Eu sempre passo para falar algumas coisas e hoje, mediante algumas coisas que aconteceram durante a semana, eu decidi separar para estar fazendo esse vídeo sobre enganos dentro dos trabalhos espirituais dentro da Umbanda, né? Eu trabalho com atendimentos, recebo muitas pessoas durante todo o meu dia e aí eu escuto algumas coisas que em nada tem a ver com a verdadeira essência de Umbanda, né? Então nós temos aí situações que não condizem com a Umbanda, né? E eu queria trazer algumas coisas para conhecimento. Eu acho muito importante você ter um entendimento de algo que você está procurando. Vou passar o que eu conheço dentro da minha vivência e dentro do que me foi ensinado. Acho bom e eu acho muito importante passar isso pela quantidade de absurdos que eu escuto todo santo dia, que envolve nomes da espiritualidade. A espiritualidade ela é vasta. A sua forma de trabalhar ela é uniforme e diversa. Nenhum médium, por mais coroação que tenha, por mais conhecimento, ciência, eu sou feito na Quimbanda, sou feito na Jurema Sagrada de Catimbó, sou feito na Umbanda, e sou feito no Candomblé, e sou feito, não. Independente das feituras, coroações, cruzos, tombos que você carregue, nenhum médium pode determinar a espiritualidade. E isso é de extrema importância você saber. Nós é que carecemos da espiritualidade. Nós pedimos a espiritualidade. Nós não mandamos na espiritualidade. Nós é que estamos em processo de evolução. A entidade, para ser entidade, atravessou várias vidas para estar dentro daquela posição de encantada. Falando de entidades de Umbanda que trabalham a nossa vida como médiums, né? Mediunidade é a sensibilidade ao plano espiritual. 2. Entender que mediunidade é débito e não crédito. Muitos médiums, a pessoa vem carregar a mediunidade, que é aquela sensibilidade ao plano espiritual. Primeiro, todo mundo é médium, todo mundo vai ter uma sensibilidade ao plano espiritual, isso é fato, né? Todo mundo vai carregar essa mediunidade, muito importante você saber disso. Agora, algumas pessoas vão carregar elementos dentro dessa mediunidade para que ela trabalhe para a espiritualidade. Então, entendendo isso, alguns médiums se sentem melhores do que as outras pessoas. Eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo, eu tenho um dom daquilo outro. Então, sou mais do que as pessoas. Não. Se o Deus Criador permitiu que você viesse com esses dons espirituais, é porque nas outras vidas que você teve, você não foi uma boa pessoa. Então Deus está te dando aí o Criador, Lorum, Zambi, Tupã, como você queira chamar Deus. Ele está te dando ferramentas para que nesta vida você se melhore como condição de espírito. Então, mediunidade não é crédito, mediunidade é débito. Você
veio devendo e recebeu umas ferramentas para ver se você quita e resgata algumas coisas nessa sua vida. Bom, entendemos que mediunidade todo mundo carrega, algumas pessoas têm uma mediunidade a mais. Essas ferramentas são para trabalhar a humildade e servir ao próximo, e não para te fazer se achar melhor do que o teu próximo. Entendemos que a espiritualidade ela não é limitada e o médium não comanda a espiritualidade, não determina nada sobre espíritos. E aí nós vamos falar dos enganos que são entre as pessoas que usam dessa mediunidade e usam dessas entidades, ou usam o nome dessas entidades para promover verdadeiros absurdos dentro dos terreiros, dentro das correntes religiosas, porque infelizmente o erro não está na religião, o erro está nas pessoas que trabalham nas correntes religiosas, né? Todas as correntes religiosas vai ter pessoas que levam a religiosidade com uma seriedade, um respeito, um passo a passo de humildade, e vai ter pessoas que vão usar da espiritualidade, vão usar a boa fé de uma pessoa desesperada emocionalmente e vão fazer coisas erradas, né? É muito importante entender, assim, de 90 pessoas, a cada 90 pessoas, digamos aí que 70 já passaram por alguma situação onde foram enganadas dentro de terreiros, dentro de desenvolvimento de trabalho espiritual. E aí vem a necessidade da gente falar sobre o assunto, né? Erros e enganos dentro dos nossos terreiros que acontecem. As pessoas elas estão desesperadas emocionalmente, na sua grande maioria, psicologicamente, estão vindo de suas batalhas e chegam para nos pedir ajuda. O que as pessoas querem é ajuda. E aí está lá um médium. O médium está lá com as ferramentas que recebeu para trabalhar e quitar as dívidas de vidas passadas, como eu falei no começo do vídeo. E aí a pessoa está lá com a mediunidade. Deus dá a mediunidade, os dons, para que aquele médium trabalhe, quite dívidas de vidas passadas, servindo ao próximo. Mas vai estar no caráter dele, na índole dele, usar essas ferramentas para ajudar pessoas ou não. Então, tem médiuns que vão pegar o seu caráter e vão querer usar essa mediunidade para se trabalhar, e terão médiuns que não, que vão pegar todas essas ferramentas que receberam e vão se piorar como pessoas. Se piorar pegando essas ferramentas e trabalhando no sentido contrário para as pessoas. Certo? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando. Então, Deus te dá ferramentas como médium para se melhorar como pessoa nessa vida e servir ao próximo. Mas está no poder do médium escolher e pegar essas ferramentas e trabalhar enganando pessoas. E aí eu vou dar um exemplo para você entender do que eu estou falando, tá? Tem pessoas que têm vidência, clarovidência ou clarevidência, é diferente, clarovidência de clarevidência, mas são vidências. E através de baralho. E aí você vai jogar cartas com uma pessoa que ela diz tudo para você, sem você precisar falar nada naquele baralho. Poxa, essa pessoa tem uma mediunidade muito boa. Então as pessoas olham para os dons e associam dons com bom caráter, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter dons excelentes, porém um mau caráter tão péssimo quanto os dons que eu recebi são tão bons, ser tão bons. E aí eu tenho um dom muito bom, que Deus me deu para me melhorar como pessoa, mas eu, por escolha de caráter, decido pegar essas ferramentas para enganar pessoas. Como eu botei um baralho muito bom para você,
e você me deu muita credibilidade, eu usar dessa sua boa fé para sair determinando trabalhos que não têm necessidade e sair colocando preços desonestos para te saquear, para te enganar. Você, pelo desespero emocional e pela credibilidade que você dá pelos meus dons, você vai fazer das tripas um coração, como diz aqui no Ceará, para poder pagar o trabalho que eu estou lhe propondo, acreditando que vai resolver seus problemas, e aí não resolve. E aí vem os enganos, as situações que acontecem e que chegam para mim sempre. Então é muito importante, primeiro, você aprender a separar dons de caráter. Se uma pessoa tem muitos dons, já significa que ela já vem de um processo espiritual, de débitos e de caráter errado em outras vidas. E ela está no processo de evolução. Ela carece mais ainda de ser trabalhada do que você, que está naquela necessidade, certo? Entendido isso. Entendido, aprenda a separar a mediunidade, os dons do caráter. Nem todo mundo que é cheio de dons tem um bom caráter. Entendemos que mediunidade é débito, não é crédito. Entendemos. Então, a fé, ponto, deve ser trabalhada de forma racional. Como assim, meu pai? Se a fé é uma coisa de espiritual, é você pisar no invisível. Eu gosto muito dessa frase sobre a fé. Quando você acredita, quando você acredita na espiritualidade de uma forma, você tem fé. Todas as situações ao redor te dizem que não, e você acredita no sim. E por fim termina no sim. Sua fé se concretiza e você alcança algo que você está buscando. É muito bonito isso. Mas quando você vai fazer trabalhos espirituais, a sua fé deve acompanhar a razão e a coerência para com a sua realidade. A espiritualidade vai te pedir coisas, ou a pessoa que está representando essa espiritualidade, que estejam dentro das tuas condições, em todas as áreas da sua vida, condições familiares, condições financeiras, dentro das tuas condições, né? Então vamos lá. Então, quando você entende isso, entende o movimento espiritual, e uma outra coisa sobre o movimento espiritual. O movimento espiritual, ele é simples. Eu conheci uma espiritualidade através da vida do meu pai de santo, de extrema simplicidade. Aonde faltar humildade, simplicidade, que são as torres da espiritualidade, não tem espiritualidade naquele lugar. Chegou no lugar onde está tudo tomado por vaidade e ego, a espiritualidade não está ali. Então, quando você convive com a espiritualidade, você sabe que não existe necessidade nenhuma, digamos, como diz no ditado popular, de enfeitar o pavão. Até porque a espiritualidade ela vai promover fé nas pessoas. É lindo isso. Dentro do axé, diferente de outras religiões, dentro das religiões com doutrina espírita, não estou falando doutrina espírita kardecista, eu estou falando da doutrina espírita, que é a doutrina onde nós acreditamos que a relação com os espíritos é algo produtivo e abençoado pelo Criador. Nós podemos ter relação com espíritos e esses espíritos vão nos auxiliar dentro das nossas lutas diárias com a finalidade de nos promover evolução espiritual. Certo? Dentro dessa doutrina espírita, as entidades trabalham com preceitos, princípios e valores. Preceitos de humildade, preceitos de
bondade, caridade, princípios de verdade, agrade ela a você ou não, né? E o princípio da simplicidade. O médium tem que caminhar dentro desses princípios e valores. Diante disso, nós vamos ter uma verdadeira manifestação espiritual. Bom, como eu expliquei, os dons, sem essas características, elas promovem, o médium pode ter um péssimo caráter e usar os dons sem esses princípios. Pai Alex, mas os caboclos permitem, as entidades permitem isso, Deus permite isso? Permite. E vai servir até para o seu aprendizado. Eu acho muito interessante que às vezes eu recebo pessoas aqui e os trabalhos acontecem, fluem, e as pessoas dizem assim, eu acho muito lindo isso, a espiritualidade aqui resgatou a minha fé. Realmente foi a espiritualidade, não é o médium, nós só somos a ponte. É a espiritualidade. Eles é quem fazem. E aí eu vou começar a relatar aqui alguns erros e enganos que acontecem e que chegaram já para mim. Chegou muita coisa. Hoje foi porque eu não tive muito tempo para parar para pensar e buscar tudo na íntegra. Talvez eu faça um segundo vídeo sobre esse assunto. Mas eu vou trazer umas coisas assim principais. E eu estou trazendo tudo isso por causa de uma situação que eu enfrentei essa semana, que para mim foi muito surreal, de muita coisa que eu já ouvi, já presenciei, né? Então, vamos lá. Erros e enganos dentro da Umbanda. Coisas que uma manifestação espiritual não vai pedir, ou coisas que uma manifestação espiritual não vai fazer, ou coisas que uma manifestação espiritual ela não tem necessidade de fazer. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu quero te dizer é que a entidade verdadeiramente manifestada, ela não tem a obrigação de lhe provar que ela está lá. Por mais enganado que você tenha sido em outros terreiros ou em outras manifestações mundo afora, a entidade em si ela não tem a necessidade de se atestar para você na manifestação dela. Então tem pessoas que ficam assim, olha, eu sou filho da Maria Padilha, aí vai num terreiro, o Pai de Santo está incorporado com a Maria Padilha, a Maria Padilha não fala com você, que diz que é da Maria Padilha. Aí aqui não tem entidade não. Ela nem me cumprimentou. Meu filho, você está sentado na cadeira VIP da encruzilhada? A entidade vai trabalhar de acordo com a necessidade da corrente. Uma vez eu estava num terreiro e o Exu Morcego passou. E eu tenho uma afinidade, umas coisas com ele. O Exu Morcego na cabeça da médium nem olhou para mim. E eu fiquei analisando. Disse, graças a Deus, meu pai, que o senhor não precisa me cumprimentar. Eu estou com as minhas contas pagas, eu estou trabalhando, eu estou com saúde, meus familiares estão com saúde. Vá em quem está com necessidade, meu pai. O senhor não precisa vir até a mim. Axé. Bom trabalho, ajude a cabeça da médium que está trabalhando com o senhor e seja de muito axé a sua passagem pela vida dela. Ok. A entidade vai em quem precisa. E no final do trabalho da médium, ele veio até a mim, mas eu achava que ele não viria. E isso não diminui o trabalho da médium, nem descredibiliza o trabalho dela. A entidade vai nas pessoas que estão com necessidades de trabalho, de um passe, de uma palavra, de um abraço. Então, é um engano, isso é vaidade. Eu quero ser visto, eu quero que as pessoas vejam que a entidade me cumprimentou. Se não me cumprimentou, não está ali. Isso é julgar e isso não quer dizer nada. A espiritualidade vai trabalhar dentro de necessidade, primeiro. Você tem que entender. Né? Então, desmanche esse engano de que a sua espiritualidade tem a obrigação de lhe reconhecer onde você está.
Isso é falso, isso não é verdadeiro. Você está com necessidade de receber um passe? Então, se você não está, isso não vai acontecer. E não é pelo fato do médium incorporado com determinada entidade não ir até você, que ele não está incorporado. Acontece que existem outras pessoas que estão com uma necessidade maior do que você. Respeite. Certo? No vídeo nós estamos falando sobre erros e enganos dentro de trabalhos mediúnicos, trabalhos com a espiritualidade. E aí eu vou falar situações, e já estou comentando algumas de situações que já chegaram para mim ou que eu vivenciei. Uma outra situação de engano é na incorporação. Existem médiuns que são conscientes, semiconscientes e inconscientes. Os inconscientes são raríssimos, bem raros mesmo. Quase não existem, eu acho, hoje em dia. Tem médiuns que mudam muito quando incorporam e já tem outros que não mudam muito. O fato de um médium mudar muito e o outro não mudar muito não diminui ou aumenta a força. Então, tem uma pessoa que durante um tempo eu observava o trabalho espiritual desse médium e não dava muita credibilidade porque a entidade, quando chegava na vida daquele médium, não mudava muito. Até um dia que eu tive necessidade de ir aos pés desse médium, com uma determinada espiritualidade, pedir um milagre, porque uma pessoa estava com problema, e eu fui lá, me abaixei e pedi a preta velha, que estava na coroa dessa pessoa, que fizesse uma cura naquele menino. Na mesma noite, a cura aconteceu, e era uma pessoa que eu julgava pela forma de trabalhar, o arquétipo da entidade não era tão visível, e aí você julga. Então não julgue, espere, observe, né? Então a gente tanto pode, como consulente na corrente, cometer erros e julgar e coisas do tipo, quanto os médiuns incorporados podem cometer erros, especialmente dentro da incorporação consciente. A incorporação consciente, para mim, ela é linda, até mais do que a inconsciente. E eu vou dizer por quê. O médium consciente, e como ele sabe tudo o que está acontecendo, ele tem que respeitar muito mais as orientações que ele recebe da entidade, para que ele não dê nenhum passo à frente dessa espiritualidade como pessoa para administrar uma mesa mediúnica de trabalho espiritual. Então, o médium consciente sabe tudo o que está se passando, ele tem uma responsabilidade enorme dentro do trabalho espiritual de não passar à frente do que a entidade quer fazer. Ele está aqui sendo orientado e ele está consciente de tudo que está acontecendo. Mas dentro daquela consulta, ele não pode, em momento algum, colocar o eu dele acima das orientações daquela espiritualidade que está ali com ele. Uma segunda coisa sobre o médium consciente é o aprendizado dele, porque como ele é consciente, ele aprende junto com o consulente que está sendo consultado. E ele também não depende do Cambone 100% para poder ter as orientações sobre o que aconteceu. Mas também é uma faca de dois gumes, porque o médium consciente, ele pode também passar à frente da entidade, e aí como ele durante um tempo caminhou com a espiritualidade verdadeira, tapear pessoas e enganar pessoas. E aí nós vemos um monte de erros e enganos dentro da Umbanda, por causa dessa falta de disciplina e doutrinação do médium. Quando o médium é indisciplinado e ele não teve uma doutrina bem firmada, ele vai começar fazendo tudo direitinho e com o tempo ele vai começar a querer, ele vai ser tentado a isso, e se ele ceder,
ele vai desencaminhar tudo que ele aprendeu com a entidade dele, vai afastar a espiritualidade dele. Por um tempo a boa fama vai correr, mas depois a má fama vem pior ainda, destruindo tudo. Então, todo trabalho mediúnico ele exige um extremo cuidado, um extremo respeito do próprio médium para com a espiritualidade, de nunca passar à frente das entidades. E aí vamos falar agora finalmente dos erros e acertos. Os absurdos que eu já ouvi, que para o seu conhecimento é muito bom você ter algumas coisas em mente para que você não seja enganado. Coisas que já chegaram para mim e que eu preciso passar aqui para que não aconteça com outras pessoas. Certa vez uma pessoa estava jogando um baralho, essa pessoa era eu, na região sul do país. E a cartomante olhou para mim e disse assim, olha, aqui está dizendo que você vai morrer até o Natal. Vão lhe matar de bala. Eu, meu Deus, mas vão me matar de bala. E comecei a me desesperar no baralho da moça, né? Um baralho muito bom, como eu estava explicando. Tem pessoas que têm dons, mas não têm um bom caráter. E todo mundo associa dom a bom caráter. Vixe, se ele tem dons é porque ele é especial, é porque ele é uma pessoa tão boa que Deus deu esses dons. Não, meu querido. Deus vai te dar dons espirituais porque você tem uma necessidade de se melhorar como pessoa. Dons são débitos, dívidas de vidas passadas. Dons não são méritos e nem são créditos. E eu lá, né? Aí ela pegou e jogando o baralho valor X. Ela disse assim, olha, tá dando aqui que você vai morrer de bala até o Natal. Aí eu, o quê? Vou morrer de bala até o Natal. E agora o que é que eu faço? Qual é a orientação que o baralho me diz? Aí a moça diz, olha, mas se você quiser eu cortar a morte agora aqui no baralho, R$500. Aí eu me lembrei de umas coisas que eu acreditava e virei para a pessoa e disse assim, pois então minha filha, eu vou morrer mesmo. Primeiro, porque eu não tenho esses R$500. Segundo, se eu tivesse, eu não lhe dava. Porque eu acredito que o poder da vida e da morte está na mão de um só. Me levantei e me retirei daquele baralho. Ninguém tem o poder de cortar a morte num baralho, viu, meu povo? Ou cortar qualquer outra coisa. O baralho ele é instrumento de vidência. Seja ela clarovidência ou clarevidência, mas é um instrumento de vidência. Ninguém corta a morte. Outro engano, eu tenho uma pessoa aqui de casa que ela frequentava um certo terreiro. E aí, quando ela saiu de lá e começou a frequentar aqui em casa, a Maria Padilha começou a mandar o WhatsApp, o seu Zé Pilintra começou a mandar o WhatsApp. Várias entidades começaram a mandar o WhatsApp. Depois pediu até videochamada, a própria entidade já incorporada com litro na mão, cobrando coisas pela saída do terreiro. Vou até escrever aqui saída, porque tem outros episódios para contar. Não, meu querido, a entidade não vai usar o WhatsApp para lhe cobrar nada. Isso é um médium que não quer lhe perder ou não quer perder uma mamata aí através da sua vida. Safadeza. Exu pedindo televisão, aconteceu essa semana. Entendi uma pessoa, e a pessoa veio, né? Não, é porque o Exu primeiro pediu um valor X para ter a conversa com ele. Tá, pagou a mesa mediúnica, entendi. E aí, a consulta particular. E aí o Exu pediu para começar o trabalho uma televisão. O Exu vai assistir o Jornal Nacional? Não entendi. O Exu incorporado pediu uma televisão? Foi. E eu fui com a mãe de santo, comprei a televisão e dei para ela lá, e uma grande, que é para o Exu ficar agradado. Não podia, porque eu tenho uma condição pouca, eu trabalho em beira de praia, atendendo em mesas, então fiz assim um sacrifício, peguei um cartão emprestado de uma pessoa para passar para dar a televisão para o Exu. Não. A entidade não usa televisão, tá? Não usa rádio, esse tipo de coisa. E o espírito não precisa disso. Certa vez eu estava também numa corrente, um Exu desceu e eu presenciei isso. E ele pediu de toda a corrente, todas as pessoas que estavam ali, R$100.
para ajudar o médium a fazer uma viagem. Todo mundo tinha que dar R$100, todo mundo que estava ali dentro. Não. Exu não vai descer na gira e vai pedir o dinheiro, não, viu? Não caia nessa. Eu aprendi com meu pai de santo que terreiro é igual igreja. Todo mundo que está com necessidade da espiritualidade, o terreiro tem que estar de portas abertas para as pessoas. Então também não se cobra entrada de terreiro. Não se cobra entrada de terreiro. Terreiro é casa de Deus e da espiritualidade para todos os que carecem e reconhecem a sua necessidade com a espiritualidade, do auxílio da espiritualidade. Então não se cobra entrada de terreiro. É R$100 para entrar na linha da gira. Não, isso é falso, tá? Outro erro e engano dentro da nossa Umbanda fui em gira já que eu vi o Exu e a Pombagira se beijando. Se cumprimentavam os Exu e as Pombagira tudo com um beijo, selinhos e coisas do tipo. Não. Dentro da manifestação de Exu e Pombagira, eles têm seus cumprimentos, eles têm seus saravá, eles têm suas formas de trabalhar e seus passes. Formas de trabalhar. Selinho, agarro de casal de Exu, demais. Uma vez eu também fui numa gira que um malandro começou a dar de forma desrespeitosa em cima das mulheres. Não, a entidade ela vai elogiar. Essas entidades, malandros, ciganos, eles são bem sensuais, eles elogiam, mas não de uma forma desrespeitosa, não vão pegar nas suas partes íntimas. Escutei já vários relatos sobre isso. Tinha uma cambone que chegou aqui que ela disse assim: toda vida que o Exu do meu antigo pai de santo descia, pegava nos meus seios e nas minhas partes íntimas. E aquilo me deixava tão constrangida. E eu disse: minha filha, isso não tem a ver com Exu, não. Isso é safadeza. Isso é um tipo de assédio. A espiritualidade não vai fazer esse tipo de coisa, constranger pessoas, né? Então, Exu e Pombagira se abraçando no sentido imoral, não. Até dizer que entidades vão falar palavrões depende da forma como aquilo é trazido. Aquela manifestação é trazida. Existe hoje em dia uma forma terrível de se ver as pombagiras graças a médiuns despreparados. Nem toda pombagira foi mulher da noite, de cabaré. Teve pombagira que na sua encarnação foi mulher de família. Tem pombagira que foi duquesa, rainha. Tem pombagira e por aí vai. Então, o Exu vai se manifestar, mas o respeito à corrente existe. A entidade ela é mais evoluída do que nós. Se ela é mais evoluída do que nós que estamos aqui carnais, ela vai desrespeitar você? Ela vai chegar metendo a mão nas suas partes íntimas? Isso não tem a ver com Exu e Pombagira de Umbanda. Enganos e erros dentro da espiritualidade, que é o que eu estou comentando aqui. Né? Se servir para o seu crescimento, se não servir, pega tudo que eu estou falando e joga no lixo. Não tem problema. Tá. Pombagira se beijando com Exu, coisas do tipo. Fazendo danças imorais dentro dos terreiros afora, pegando instrumento de trabalho espiritual e fazendo gestos obscenos e essa coisa toda. Isso não tem a ver com a espiritualidade que eu conheço na forma do Exu. Não aceite isso. Tenha um olhar clínico, analise. Não vá pelo seu desespero emocional por uma causa que você está girando, pedindo ali às entidades. Um outro engano. Perdão.
entidade te chamando para ser filho de santo daquele lugar. Não. A entidade vai promover situações que o teu coração, primeiro, o teu coração, testifique para você no seu espírito de que você chegou no seu terreiro. Eu estou me sentindo em casa. E as práticas espirituais desse lugar são coerentes com o que eu acredito. Show! Já tem um outro vídeo meu onde eu explico como escolher um bom lugar para você ficar. Eu, particularmente, acredito muito que você tem o seu lugar especial, que a tua espiritualidade vai te conduzir até aquele lugar. Pode demorar 50 anos, 30 anos, mas você vai achar o seu cantinho de fé. Então, quando você entende isso, eu como zelador e dirigente da casa, eu não quero qualquer pessoa no meu terreiro. E nem acho que qualquer pessoa no sentido de desespero. Não, meu filho, isso aqui é o seu lugar. Então você vai frequentar o terreiro por uns 6 meses, até testificar no seu coração que aqui é o seu lugar. Mas uma entidade não vai descer e já de cara dizer assim para ti, ó, você chegou finalmente no seu terreiro, o seu lugar é aqui. Se você não ficar aqui, tudo na sua vida vai andar para trás. Que conversa é essa? Você vai ser refém agora de um lugar? Já ouvi até casos assim, não, porque eu virei filho de santo, porque se eu não servisse o santo ali, diz para mim que eu ia morrer. Tá, tu tem um santo ou tu tem um agiota? E isso não tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade vai te conduzir, vai confirmar no teu coração, nos teus pensamentos, de forma coerente com as coisas que você acredita e a forma como você caminha dentro das tuas condições. Aí, ok. Aí você está no lugar certo. E você chegou num lugar, você tem um período que você precisa passar para depois decidir entregar a cabeça naquele lugar. Conheça muito bem as práticas de espiritualidade, de obrigações para consagrado daquele lugar. Não vá pela emoção, não vá pela beleza do lugar, vá pelo que você sente e o que você observa na prática daquelas pessoas naquele local. Observe também a vida das pessoas que ali estão. Se tem sido um lugar que promove, que levanta, que destranca, ou se é um lugar que as pessoas chegam do jeito e saem piores do que o que chegaram. Axé para todos. Axé. Então, entidade chamando para ser filho de santo, falso. Tá? Entidade pedir marca de produtos. Olha, tem uma pessoa aqui na minha casa que eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa. E eu tenho uma experiência de uma situação que eu vi essa pessoa vivendo em um outro lugar. Essa pessoa, ela tem um zelo muito grande pelas entidades, ela adora presentear as entidades. Tem gente que tem esse coração. Tem um livro muito bom que diz assim, 5 formas de dizer te amo. Eu esqueci o autor nesse momento. Mas tem pessoas que dizem que amam através de servir, outras é falando, outras é com toque, outras é servindo, e a última forma eu esqueci agora. Isso. E aí essa pessoa, ela gosta de dizer que ama presenteando. 5 formas de dizer te amo. As pessoas sempre vão se expressar dentro dessas 5 formas. Eu já tinha observado que o jeito dessa pessoa é presenteando. E aí essa pessoa foi para uma gira, onde ela sempre estava acostumada a dar charutos para o Exu de boa qualidade. E aí ela um dia levou um charuto mediano. Tá? Só um minutinho. Então ela levou um charuto mediano. O Exu esculhambou, como diz no Ceará, disse poucas e boas para essa pessoa, porque o charuto
não era o mesmo que ela levava sempre. A entidade, ela vai pedir instrumentos de trabalho. Então, a pombagira, ela usa a piteira, o cigarro, o preto velho, o seu cachimbo, o mestre, o seu cachimbo, o Exu, o seu charuto e tudo. Mas uma entidade jamais vai escolher a marca do produto. Por exemplo, forma de um... eu quero uma espumosa. Se for uma entidade masculina, geralmente é a cerveja. Se for uma feminina, geralmente é um champanhe. Pedi uma espumosa. Mas eu só quero se for um Xandão, tá? Se não for, não trabalho aqui nesse terreiro. Eu só quero a cerveja se for da marca importada. Se não for, eu não trabalho nesse terreiro, não. Óbvio que existe uma coerência de, por exemplo, se as entidades me dão o melhor, eu não vou dar o pior para as entidades. Certo? Se as entidades estão me dando sempre o melhor, eu vou dar o pior para as entidades? De forma alguma. Mas o meu melhor, se o meu melhor for um produto barato, porque naquele momento eu não tenho condições, a espiritualidade entende isso. Né? E axé para você que está trazendo instrumentos para a espiritualidade trabalhar. Que seja multiplicado na sua vida. Então existe a qualidade versus condições versus o coração. Resulta no que você está entregando. Mas uma entidade não vai humilhar você, não vai constranger você na corrente, porque você deu um produto considerado de baixa qualidade. Isso é vaidade do médium, isso não é espiritualidade. Então a entidade não escolhe marca de produtos. Escolher marca de produtos é falso. Tá certo? Prometer tempo, muito perigoso. Vamos lá, prometer tempo. Vai acontecer em 7 dias, 14 dias, 21 dias. Isso é falso, isso não é verdadeiro. A espiritualidade diz para você, eu vou lhe ajudar, ou eu não vou lhe ajudar, ou isso não é para a sua vida, meu filho. Siga seu caminho sem isso. Mas ela não vai determinar dias e horas. Até porque no plano espiritual, para o seu conhecimento, todo dia é hoje. No plano espiritual não tem calendário. Então a entidade não vai chegar aqui determinando datas. No plano espiritual todo dia é vigente o hoje, o presente momento. Então não se promete dias e horas. Foi no lugar, a entidade prometeu dias e horas. E nisso se engana pessoas tirando fortunas. Eu tive uma pessoa que veio aqui fazer um trabalho comigo, que o Pai de Santo tinha prometido 7 dias para o trabalho dela acontecer e pediu 20 mil reais. Ela pagou os 20 mil reais. Depois ele pediu mais 4 mil para fazer um reforço, faltando 2 dias para encerrar os 7 dias. E disse para a pessoa que estava viajando de noite para Codó do Maranhão, porque existe essa fantasia de lugares versus força. E aí, que lá seria o reforço que era para resolver. A pessoa desconfiou, pegou o carro e foi na porta do Pai de Santo, encontrou ele saindo para comprar pão. Já tinha dado 20 mil. Nessa falsa esperança. Então, pelo desespero emocional das pessoas, elas saem fazendo. E às vezes são leigas sobre a religião, não conhecem muito, não estudam sobre a religião antes de apostar nela. E aí são enganadas, né? Erros e acertos dentro da Umbanda. Dias e horas prometer, isso é falso. Prometer resultados. Outras observações sobre isso. Pai de Santo, Mãe de Santo não manda nas entidades. Nós pedimos. Nós carecemos, meu Pai, o Senhor pode me dar essa graça. Nós oferendamos, nós pedimos, nós colocamos pontos de luz, nós pedimos. Mas nós não mandamos. Eu escuto o relato de Pai de Santo. Essa semana eu ouvi uma pessoa virou para mim assim, olha, você bote o Exu para trabalhar, viu? Como é que é? Porque de onde eu vinha, o Pai de Santo pegava todo
todas as afirmações do Exu e colocava fora da casa de Exu, até o Exu fazer o trabalho. E aí, quando o Exu fazia o trabalho, ele botava para dentro de volta. Eu disse, quer dizer, então, que o Exu está pagando aluguel? Que conversa é essa, rapaz? Então, ele não sabe o que é Exu. Ele deve ter egum baixo, de umbrais bem baixo mesmo dentro da casa dele. Ou ele não tem nada lá e está enganando todo mundo, que é o que eu prefiro acreditar. Então, o pai de santo, a mãe de santo não manda na entidade, ele carece da entidade. A entidade não é funcionário do pai de santo e nem se vende por uma bebida. A bebida é um instrumento de trabalho, de corte, de descarrego. Certo? Então, se ele não manda na entidade, ele não vai determinar nada, meu querido. Ele vai pedir. E se a entidade quiser dar a graça, dá. De acordo com o merecimento de quem está pedindo. De acordo com a bondade que aquilo vai gerar na vida daquela pessoa. Porque se for para destruir aquela pessoa, eu acho muito difícil. Assim eu acredito. Né? Pai e mãe de santo que manda nas entidades. Não existe isso, determinar nada em nome da espiritualidade. E é o que mais acontece para se tirar valores altíssimos das pessoas, enganando-as. Então tem uma pessoa aqui na minha casa que fez um trabalho comigo, que veio de um canto que tinham prometido para ela no Natal. Do Natal passou para o Ano Novo a promessa, do Ano Novo passou para o Carnaval. Aí fez aniversário de um Carnaval para o outro. Então, não tem 7, 14, 21, 33. Tire isso da sua cabeça. Número da Mega Sena. Uma pessoa fazer trabalho comigo. É porque eu vou me assanhando aqui, me desculpe. Uma pessoa fazer trabalhos comigo, eu já passava esses conhecimentos para a pessoa, tá? E aí um dia eu me recusei a fazer um tipo de trabalho para a pessoa. Eu digo, esse tipo de trabalho nem eu faço e eu nem acredito que ele aconteça. Que a espiritualidade me atenda ou eu atenda qualquer pessoa sobre isso. Mas sinta-se à vontade para procurar outro lugar. Se você acredita que a espiritualidade faz esse tipo de trabalho. A pessoa foi. Voltou quebrada financeiramente, porque cobraram um valor absurdo. Fez o trabalho não aconteceu. E o mais absurdo não foi o tipo de trabalho que eu não acreditava. Foi um segundo tipo de trabalho sobre riqueza, que o pai de santo pediu R$200 a ela, para dar um número da Mega Sena para ela. E ela pagou os R$200, recebeu os números e talvez até hoje está jogando. Pelo amor de Deus. Você acha que uma pessoa que tivesse o número da Mega Sena por 200, ia vender esse número por R$200? Então, as pessoas, elas não usam a razão, muitas das vezes, não usam a razão, uma fé racional. Isso é fé racional. Tá? Gira coletiva, vamos pagar uma gira coletiva. Olha, eu vou fazer uma gira por amor aqui. Eu já falei uma coisa, não se cobra entrada de terreiro. Entrada de terreiro. Terreiro é igual igreja, casa de Deus para todos, da espiritualidade para todos. Assim eu aprendi, assim eu acredito. Se você discorda, vai pagar a entrada de terreiro então. Aí agora vamos fazer uma gira coletiva, vou fazer aqui uma amarração, uma coisa grande, para você alcançar aí o seu desespero amoroso. Então está aqui o número da conta, cada um deposita tanto e mande os nomes que nós vamos fazer aqui uma grande oferenda e aí dinheiro entrando. Gira coletiva, no intuito de uma oferenda para milhares de causas, tipo aquela fogueira santa, né, de alguns tipos de igreja que tem coisas do tipo. Fuja disso. Preços abusivos. Vai fazer algum tipo de trabalho espiritual onde haja necessidade de pagamento, moeda na frente, veja se os valores são honestos. Deixam uma oferenda para casa
e ao mesmo tempo são preços que são coerentes com os elementos que vão ser usados. Mas tem um negócio da mão do Pai de Santo, né? Tudo que ele trabalhou, tudo que ele vivenciou para poder ser consagrado e tudo, tá? Mas se vê coisas absurdas, por exemplo, na minha casa, no meu terreiro, 2 tipos de trabalho, eu vou colocar logo 3, porque o terceiro é quase que na caridade mesmo. Trabalhos de cura, trabalhos de limpeza espiritual e abertura de caminho são caridade. Por quê? Imagine você uma pessoa que está passando por uma situação de desemprego, vai pedir uma abertura de caminho e o Pai de Santo cobra R$1.000, como eu já vi. Cobra R$1.000 para fazer uma abertura de caminho para ele e ainda diz assim, como aconteceu com uma pessoa aqui de casa, uma amiga da casa, né, que se tornou amiga da casa. E o primeiro salário que você receber é para o terreiro todinho. Você não vai trabalhar o primeiro mês todinho quando o emprego chegar e o seu salário vai ser todo para o terreiro, que é o seu momento de gratidão com o terreiro. Não, meu amado. De forma alguma. Compre sua vela, vá para um terreiro que você confie, acenda lá os pés de Oxóssi ou do Exu, onde você sentir que seu coração está pedindo. E quando você receber ali sua porta se abrir, peça no seu coração que você quer abençoar ou a casa ou aquela entidade que te abençoou. Gratidão não se cobra. Entendeu? Gratidão. Se eu cobro, já não é mais gratidão. É um pagamento de um serviço que foi prestado. Gratidão brota espontaneamente da pessoa e nem todo mundo é grato. Gratidão não é uma característica que você vê em todo mundo. Mas não é porque você não vê em todo mundo que você pode cobrar das pessoas, porque se você cobra já deixou de ser gratidão. Essas são algumas coisas que eu já vivenciei. Já vivenciei pessoas dentro de terreiros que queriam sair e foram assim ameaçadas de morte. O Exu determinando o leito de morte se saísse do terreiro, né? Você tem o seu livre-arbítrio. E a sua corrente espiritual, todos nós temos os nossos protetores, né? Todo mundo tem suas proteções. Não tenha medo. Não seja refém de ameaça de... Não, você quer ir, vá. Deus te abençoe. Você não se sente mais bem ali, quer ir para outro lugar? Deus te abençoe. Né? Mas muito cuidado, porque infelizmente, para tristeza e vergonha das religiões, muita coisa é feita em nome da espiritualidade que não tem nada a ver com a espiritualidade, como todas essas situações que eu trouxe aqui, que chegam até a mim e outras coisas que eu não estou lembrando agora. Mas você precisa colocar tudo na balança do equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico. Isso está me desequilibrando, está me ajudando ou está me derrubando? Depois que eu cheguei nesse lugar, eu estou subindo ou estou descendo? Você precisa ter uma fé racional, uma prática de fé racional, independente da causa, desespero de causa que você... Tá certo? Independente do desespero de causa que você tenha. E de tudo que eu já vi de erro e engano, o pior são os abusos sexuais. Já atendi pessoas que a pombagira pediu 7 rituais sexuais com o rapaz para que a mulher voltasse. O zelador lá do terreiro, o pai de santo lá, pediu à mulher, a mulher desesperada para o marido voltar,
que tivesse não sei quantas relações sexuais com ele para o marido voltar dentro dos rituais. Gente, isso é caso de polícia, isso é abuso sexual. Já vi caso, já chegou para mim caso de uma pessoa que o pai de santo pediu, infelizmente, para que tivesse relação com objetos, inclusive vela, para fortalecer o trabalho, e tinha que ser na presença dele. E isso é vergonhoso, isso é caso de polícia, muito sério, muito sério. Então, na Umbanda não tem essas coisas. Na Umbanda você tem um contato, você conversa com a entidade vai te dar paz, banhos de ervas, defumação na tua casa, defumação em você, vai ter o queimar velas, vai ter o entregar oferendas, vai ter muita coisa, mas coisas que são coerentes com movimentos espirituais, tá certo? E não coisas que não tem a ver com espiritualidade, mas com pessoas com vida carnal, né? Eu decidi fazer isso depois que eu ouvi essa história de que o Exu pediu uma televisão. Então, erros e enganos dentro da Umbanda. Veja se realmente tem coerência dos trabalhos, daquele trabalho que está sendo desenvolvido, com a espiritualidade. Se você desconfia, se você não sente ou não se sente bem dentro daquilo, saia. Não se demore. Não perca seu tempo. Não perca sua boa fé na espiritualidade. Não perca sua fé na Umbanda verdadeira. Tá bom? Um abraço, um axé. Eu espero que algumas dicas que eu estou dando e assuntos que eu estou falando possam enriquecer seu conhecimento, te prevenindo, no caso desse vídeo, de erros e de abusos que você possa sofrer em busca de algo. Deus te abençoe, todos os orixás possam estar te abençoando e os teus guias possam estar te orientando no teu dia a dia, em cada escolha que você vai fazer. Estamos vivendo uma fase de pandemia, então cuide-se, porque está muito sério tudo que está acontecendo. Quero deixar um abraço a todo mundo que esteve assistindo, né? Saudade de muitos. Deus te abençoe ricamente mesmo, te dê saúde. Te dê saúde, abra tuas portas, né? Porque a gente tendo saúde e a gente tendo trabalho, o resto a gente busca pela fé, né? E com as nossas boas escolhas. Axé.